Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, então, nossos últimos princípios e umas questões de concurso para a gente ver se o estudo está bem afiadinho aí. Antes da gente começar, meu nome é Andréia, a minha amiga Fran, e a gente pede que vocês curtam o nosso canal, clica no sininho, siga a gente no Instagram, @estudosprev, que a gente está dividindo com vocês o nosso conhecimento sobre a área previdenciária. Eu sou advogada previdenciarista e a Fran é conselheira do CRPS, foi nomeada agora, as últimas 2 semanas foi, né, Fran? E está entrando agora Na semana como passada, né? no conselho do Bem CRPS. recente. E a gente está dividindo com vocês os nossos conhecimentos. A gente pede só que vocês sigam a gente e deixem um like. Se quiser deixar pergunta para a gente no Instagram, pode deixar que a gente responde também. Se tiver alguma dúvida, é só mandar um direct para a gente que a gente conversa com vocês bem tranquilo. Isso mesmo, né, pessoal? A gente vai para a nossa agora, terceira parte da aula de princípios, que a gente dividiu em partes, né, para ficar menorzinha, para não ficar tão cansativa. E como a Andrea falou, né, curtam, né, o nosso vídeo, sigam, né, se inscrevam, né, na nosso canal no YouTube e também, né, seguir a gente no Instagram, né, que é o Estudo Preves. E principalmente quando tu se inscreve no canal e dá o like aqui, dá um recadinho lá para o YouTube que esse conteúdo é legal, que a gente está, né, que se condiz do que a gente escreveu no vídeo, ok? Vai ajudar aqui a proliferar o conhecimento para outras pessoas que estão fazendo a pesquisa. Isso aí. Deixa eu dividir aqui compartilhar a tela dos nossos slides. Esse aí. Esse aí. Diversidade da base de financiamento, é o DB. Possui um duplo significado, né? A diversidade subjetiva e a diversidade objetiva. Então, ele tem tanto o caráter subjetivo quanto o caráter objetivo. O primeiro, né, o subjetivo, significa que o sistema é suportado do ponto de vista financeiro por mais de um sujeito. Ou seja, várias pessoas contribuem para o sistema da Seguridade Social. Pelo segundo, né, pela segunda, a parte objetiva, pode-se dizer que vários fatos dão ensejo à incidência, o que da contribuição. Então, tem um caráter subjetivo e um caráter objetivo, ok? O objetivo é que, por mais, né, aquele ponto de vista financeiro, em que o sistema é suportado por mais de um sujeito. Então, existem várias pessoas contribuindo para o sistema da Seguridade Social. E o segundo seria aquele em que pode-se dizer que os fatos variam de vários fatos que dão ensejo à incidência daquela contribuição. Isso se vê bastante na área previdenciária, né? Que vários fatos ali têm a contribuição da incidência e tu consegue receber aquele benefício por incapacidade permanente ou temporária, por exemplo. Ok? A Constituição, desculpa, a gente, voltando, né, a gente está no princípio da diversidade do base do financiamento, ainda continuando nele. A Constituição de 1934, ela previu nessa tríplice fonte de custeio, mediante o que? A contribuição entre trabalhadores, empresas e governo. Na nossa aula passada, a gente viu, né, que no começo, né, da Previdência Social não era bem assim, o governo não estava, né, nesse tripé, era sempre trabalhadores e empresas que contribuíam para um fundo de uma determinada categoria, como foi a Eloy Chaves, né, a Lei Eloy Chaves em 1923, para os ferroviários. Né? Então, com a Constituição de 1934, já ampliou essa visão, né? Fez uma tríplice fonte de custeio, mediante a contribuição de trabalhadores, empresas e governo, conforme dispunha, né, o artigo 121, parágrafo 1º, a linha H. A normatização atual é diferente. Né? Em primeiro lugar, a Constituição de 88 prevê a contribuição do importador e contribuições sobre a receita de concursos de prognósticos, antigamente não previstas, o que torna o financiamento do sistema mais diversificado ainda. Então, quando a gente for lá ver custeio, né, que não é nessa aula, a gente vai ver, né, que existe vários tipos de fontes de contribuição para, né, conseguir financeiramente manter a Seguridade Social. Não é mais só trabalhadores, empresa e governo, como está falando aqui. A Constituição de 88 prevê, por exemplo, né, a contribuição do importador, da receita de concurso e prognóstico,
eles adoram colocar, tá? Receita de concurso e prognóstico. Por quem não leu a Constituição, não vai ser, até parece que receita de concurso e prognóstico vai ajudar, né? Vai contribuir para a Seguridade Social. Gente, contribui. Receita de concurso e prognóstico contribui. Antigamente não previsto, o que torna o financiamento do sistema mais diversificado. Pode passar para o próximo. É importante, né, não confundir a forma tripartite e o custeio como gestão quadripartite. A gente vai ver, né, no próximo que a gestão da Previdência Social é quadripartite, mas a forma de custeio é tripartite, né? Então, assim, é importante não confundir esses dois elementos. Isso também a gente vai focar mais quando a gente tiver aula de custeio, porque aqui é só uma pincelada, né? A gente está estudando princípios, mas cada princípio a gente vai poder falar dele em uma determinada matéria. Então, provavelmente lá no custeio, a gente vai falar do princípio novamente da diversidade de base do financiamento. Ok? E lá a gente vai falar, pessoal, não confundam. Não confundir a forma de custeio tripartite com a gestão quadripartite. Ok? Na gestão quadripartite, além do governo, Estado, o governo, né? O governo, trabalhadores, empresa, tem os aposentados, né? Que é uma gestão quadripartite, diferente da forma de custeio tripartite. Então, não confundir a forma tripartite ou tríplice do custeio, princípio não previsto expressamente pela Constituição Federal, indica que a Seguridade Social será financiada por quem? Como eu já falei, trabalhadores, empresas e governo. Pode para o próximo. Continuando ainda na diversidade de base do financiamento, já a gestão quadripartite se refere ao caráter democrático e descentralizado da administração, e se refere à participação, como eu havia comentado no slide anterior, trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Então, aqui se acrescenta quem? Os aposentados. Nas decisões políticas secundárias. É o princípio do caráter democrático e descentralizado da administração, mediante o quê? Uma gestão quadripartite, que seria o DDQ, que vai ser um dos princípios que a gente vai explanar nessa aula ainda hoje. Para os aposentados, não incide a contribuição sobre aposentadorias ou sobre qualquer outro benefício que seja concedido pelo regime geral de previdência social, mas faz parte do custeio da Seguridade Social, se mesmo aposentado continuarem no mercado de trabalho. Então, o que significa isso? Para os aposentados, não incide contribuição para a aposentadoria, né? Se aposentou, não iria incidir. Mas, se você continuar trabalhando, uma aposentadoria espontânea, vai incidir o imposto em cima daquele valor que você está recebendo em cima do salário, né? Ok? Daí, mas só que eles não fariam parte do custeio, porque o custeio o que é? Seria trabalhadores, empregadores e governo, diferentemente daquela gestão de caráter democrático e descentralizada da administração, em que os aposentados estariam inseridos. Exatamente como a Fran falou. Às vezes as pessoas falam assim, mas o meu tio é aposentado e continua sendo descontado o INSS dele. Então tem uma vírgula ali. Então o seu tio, ele é aposentado, mas de repente trabalha de carteira assinada em alguma empresa, alguma coisa nesse sentido. Porque se ele fosse somente aposentado, ele não tem outra fonte de renda, ele não, em cima da aposentadoria, em cima dos benefícios que o INSS concede, não tem desconto de previdência social. O caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, que é o DDQ. Trata-se do último objetivo constitucional da Seguridade Social. O caráter democrático significa reconhecer a necessidade de participação das classes interessadas na gestão da Seguridade Social, que são trabalhadores, empregadores, aposentados e o governo. Aí as pessoas falam assim, mas o aposentado, ele tem interesse. Se o dinheiro acabar, quem é que vai pagar a aposentadoria dele, não é? Então, assim, essa gestão, ela é realmente dessa forma para ter um equilíbrio, né? Então, assim, tanto com o aposentado ou que nem nós, que vamos nos aposentar no futuro, podemos garantir que haverá dinheiro para tudo isso que a Previdência abarca. A gestão quadripartite é uma decorrência do caráter democrático da administração da Seguridade Social. É bom advertir que muitas provas de concursos públicos procuram confundir o candidato, fazendo referência a uma gestão tripartite. Está errado. Desde a promulgação da Emenda Constitucional número 20 de 1998, a gestão é quadripartite.
Então, a gente tem que ter bem essa divisão da gestão ser quadripartite, e a diversidade é tripartite, é isso, né, Fran? É o custeio. Custeio, Isso, isso. verdade. Diante da exigência constitucional, foram criados diversos conselhos de estrutura colegiada para concursos públicos. Sem dúvida, o mais importante é o Conselho Nacional da Previdência Social, o CNPS, previsto no artigo 3º da Lei 8.213 de 1991. O CNPS é o órgão superior de deliberação colegiada no âmbito da Previdência Social, que apresenta a seguinte composição de 15 membros. Então, é isso aqui, esses 15 membros, que daí a gente demonstra o caráter democrático da administração da Seguridade Social. Olha só, como é que é composto isso? São 6 representantes do governo e representantes da sociedade civil, que no total são 9. 3 representantes dos aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores e 3 representantes dos empregadores. Então, assim, continuando nesse quadro aqui, para gravar, né, pessoal? Porque eu já vi uma questão sobre isso, sobre o Conselho Nacional da Previdência Social, e eles perguntavam qual que era a nomenclatura, né? Quantos de cada, por incrível que pareça. Então, tu sempre tem que saber que representantes do governo são 6. Pronto, grava, 6 na tua cabeça. Representantes do governo é 6. O resto é 3. Então, é 3 representantes dos aposentados, 3 representantes dos trabalhadores e 3 representantes dos empregadores. Então, o governo sempre vai ser 6. E o resto é 3. Entendeu? Tu vai ter que... O governo é 6, o resto é 3. E está dentro né, o conselho, ele está dentro da onde? Para ter o objetivo, né, ter esse enfoque de caráter democrático e descentralizado, em que participe todas as entidades, né, todas as classes, tanto o governo, quanto os aposentados, trabalhadores e empresa. Governo sempre 6, né, que é o triplo de 3, se tu quiser marcar na tua cabeça, triplo de 3, 6, e o resto é 3, 3, 3, que daí é o total da 15, ok? É só uma dica para gravar, né? 6, depois 3, 3, 3. Exatamente isso. De acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8.213, os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Ressalta-se ainda que, segundo o parágrafo 2º do mesmo artigo, os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e de seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Então, as listas elas são feitas a partir desses sindicatos e confederações. A gestão também é descentralizada, deslocando-se a atividade pública para as entidades externas, com personalidade jurídica própria, autarquia ou privada, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Conclui-se, portanto, que o Instituto Nacional do Seguro Social é um exemplo de descentralização administrativa na gestão da Seguridade Social. Então, gente, continuando aqui nossa aulinha. Então, vamos para o princípio, né? O último princípio constitucional, que está no artigo 194, que é o da equidade na forma de participação e custeio, que daí a gente encerra os princípios constitucionais, e a gente vai fazer uma aula dos princípios implícitos, que eles não estão escritos, mas eles estão implícitos no artigo 195 para uma outra aula. Ok, então vamos lá, né? Para continuar a nossa aula, equidade na forma de participação no custeio. A Seguridade Social é um sistema de proteção que visa o bem-estar e a justiça social, cobrar mais de quem pode mais. Então, se tu ganha mais, tua alíquota vai ser maior de contribuição. Somente haverá justiça se 2 máximas foram observadas: capacidade contributiva e o risco social. Então, a previdência social, a Seguridade, ela vai ver o quê? A capacidade contributiva da pessoa e o risco social que é apresentado, né? Para determinado benefício, para determinada prestação. Vamos lá para o próximo. Quanto maior a capacidade econômica do contribuinte, maior deve ser seu... Opa, eu pulei aqui sem querer, desculpa. Pode continuar, Fran. Seu encargo, né, tributário. É por essa razão, por exemplo, que a maioria das contribuições sociais recai sobre empresas e não sobre os segurados,
Porque quando a gente for lá ver custeio, a gente vai ver que a alíquota tem valores e segurados tem outros. Então, a maior carga tributária não está com os empregados, né? Está com as empresas. A contribuição do segurado incide sobre um valor máximo, chamado de teto, que hoje, né, atualmente, em 2022, está R$ 7.082,22. Isso muda todos os anos, né? Em janeiro vai ter um outro valor e assim vai. Cada ano vai aumentando esse teto do INSS. Eu me lembro que na época, quando eu comecei a advogar, o teto, acho que estava 4 mil e alguma coisa. Então, todo ano vai aumentando, entendeu? Um pouquinho, já está em R$ 7.082,22. E a contribuição da empresa é sobre a folha e não sobre nenhuma limitação. Então, por exemplo, eu sou uma executiva de uma empresa, ganho R$ 10.000, entendeu? A minha contribuição vai ser em cima do teto, só que a da empresa não vai ser em cima do teto, a empresa vai ser em cima dos R$ 10.000, ok? É isso. Então, o encargo da empresa é maior do que eu, Franciele, trabalhadora, entendeu? De carteira assinada. Vamos lá para o próximo. Vamos a um exemplo, bem aqui como eu estava explicando para vocês. João é empregado da empresa Alfa e tem uma remuneração de 10 mil. Nesse caso, a contribuição de João na qualidade segurada incidirá sobre o quê? R$ 7.087,22, que é o teto do INSS para esse ano. Ao passo que a contribuição da empresa Alfa sobre a remuneração de João, artigo 95.1A da Constituição, incidirá sobre o total da remuneração, os 10 mil, independente de qualquer limite. Então, a empresa ela sempre vai pagar em cima do que ela realmente ela for remuneração do empregado, diferentemente, né, do beneficiário, né, do segurado, que ele contribui no teto, no máximo do teto, que seria, no caso, esse ano, R$ 7.087,22. Outra ocorrência da capacidade econômica e progressiva é a contribuição de alguns segurados, como empregados avulsos e domésticos, incide de forma progressiva. Quanto maior a base de cálculo do tributo, maior é a alíquota. Ressalta-se que a incidência da alíquota não é cumulativa, ou seja, incide uma única alíquota sobre o valor total do salário de contribuição. É a base de cálculo da contribuição do segurado. Então, em decorrência da capacidade econômica de cada segurado, a alíquota vai ser progressiva, ela vai aumentando de acordo com o cálculo do tributo. Quem ganhar mais, a alíquota vai ser progressiva, vai ser um encargo maior. Quanto maior a base de cálculo do tributo, maior é a alíquota. E aqui a gente trouxe a tabela, né? Que a tabela a partir do salário de contribuição, a partir de sempre é atualizada essa tabela, tá? Anualmente atualizada a tabela para ver os valores da alíquota e das porcentagens, né? Por exemplo, uma pessoa que ganha até R$ 1.212, a alíquota dela vai ser 7,50. De 1.212 e 0,1 até 2.427,35, então a alíquota vai ser 9%. 2.427,36 até 3.641,03, 12%, e de quem recebe de 3.641 até 7.087,22 vai ser 14%. E o teto, né, seria o R$ 7.087,22. Essa tabela, como eu falei, ela é sempre atualizada e quando a gente for explicar custeio, a gente vai ver vai ver de modo mais aprofundado, porque agora aqui a gente só está falando do princípio. Lá, quando a gente for ver custeio, quando a gente for ver o tipo de alíquota, cálculo, né, de contribuição, a gente vai ver de novo o princípio da equidade, da forma de participação no custeio, e vai ver novamente essa tabela. E a tabela do salário família, que também está aqui, né, junto nessa tabela, quem ganha de 0 a R$ 1.655,98 tem direito ao salário família por cada filho, né, de R$ 56,47, que também a gente vai ver sobre salário família em uma aula específica. Isso quando a gente coloca aqui só para ilustrar o princípio da equidade da forma de participação no custeio. Pode ir para o próximo. Ainda falando da capacidade contributiva, deve-se ponderar a impossibilidade de tributar de forma idêntica a todas as pessoas jurídicas. Aliás, um dos princípios gerais da atividade econômica é o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que têm sua sede e administração no Brasil. Então, as empresas de pequeno porte, ela também terão alíquotas diferentes. Ela não vai pagar uma alíquota de uma empresa, né, que não seja de pequeno, que não seja uma empresa de pequeno porte, microempresa, MEI. Então, todos eles vão ter alíquotas diferentes.
O artigo 195, parágrafo 9º, né, da Constituição de 88, com redação dada pela Emenda Constitucional 47 de 2015, prevê a possibilidade de tributação diferenciada por meio de alíquotas ou base de cálculo diversos, em razão do quê? Quais são os tipos, né, que podem, né, mudar a base de cálculo, né? Atividade econômica da empresa, utilização intensiva de mão de obra, porte da empresa, condição estrutural do mercado de trabalho. Então, tudo isso vai ser analisado para, né, conseguir identificar qual a alíquota, qual a base de cálculo deve ser utilizada para aquela determinada empresa.